Hoje a gente vai falar sobre agentes públicos, necessariamente sobre o concurso público, tá? Nós tivemos uma decisão no TRF da primeira região, que abrange diversos estados aí, Amazonas, Acre, Piauí, Pará, Roraima. Tem uma competência jurisdicional extrema, né? Bem grande. E a decisão foi referente a um concurso público da área militar. O que eu quero bater com esse assunto? Vou trazer a história para vocês e vamos falar sobre o que realmente interessa. Você sabe que desde 1988, os agentes públicos civis e militares são considerados hoje como instrumentos únicos, né? Ou seja, você tem estatuto próprio de regência dos agentes públicos civis e estatuto próprio de regência dos agentes públicos militares. Tanto que os militares não podem sindicalizar, não podem fazer greve e os agentes públicos civis normalmente. Então, desde 88 as regras se tornaram bem diferentes, né? Nós passamos a ter legislação para cada um, regramento para cada um, estatuto para cada um. E, inclusive, em 2012, foi editada uma lei, a Lei 12.705, salvo engano, que é a lei que vai tratar sobre a entrada no Exército, né? Porque cada força armada também tem uma legislação própria. O que eu quero falar? A questão versou, a situação do TRF da primeira região foi o seguinte: um candidato, que a idade máxima, segundo essa lei, é 24 anos para a entrada na carreira do Exército, mediante concurso. Ele tinha 24 anos no dia que ele fez a inscrição, porém, antes de ser nomeado, de entrar ali no curso de formação, ele já tinha passado dos 24 anos e ele foi barrado de entrar. Por quê? Porque ele já estava com a idade acima do estabelecido na lei. A questão é que isso sempre foi um padrão de concursos públicos no Brasil. Quando se fala em concurso militar, a idade mínima estabelecida no edital ou na lei, ela tem que ser preenchida na data da inscrição e não na data de realização de prova, de eventual nomeação. A data de inscrição é o ponto final. Isso sempre foi um padrão nos concursos militares. Eu não sei por que, na primeira instância, esse candidato perdeu e, obviamente, o TRF fez ali a correção do erro, né, do absurdo. Foi para o Tribunal Federal porque estamos falando de uma força armada, estamos falando da União, né? Como é que funciona isso para agente público civil, que é exatamente isso que pode cair na prova para a gente? No caso dos agentes públicos civis, você tem que lembrar que os estatutos em geral, isso porque eles se baseiam na 8.112 de 90, que é o Estatuto Federal, ele sempre diz que são requisitos para investidura no cargo. E você não pode esquecer que investidura se dá com a posse. Então, os requisitos ali elencados, dentre eles a idade mínima de 18 anos, tem que ser preenchido na data da posse e não na data da inscrição. Então, se você tem 16 anos de idade, por exemplo, e quer fazer um concurso público, você sabe que o concurso vai ser só no começo do ano que vem, vou estar com 17 já, e até sair nomeação, posse, vai demorar pra caramba, a validade do concurso é 2 anos, eu posso empurrar pra frente ali, ficar esperando, quem sabe eu dou a chance, vou estar com 18 na posse. Ótimo. Muita gente faz concurso para nível superior, que exige graduação e não é graduado ainda. Isso é normal. Porque para nós, nos instrumentos de regramento de concurso público civil, os requisitos estabelecidos são para investidura. Então nunca se esqueça que requisitos de escolaridade, idade, eles são exigidos apenas para tomar posse. Nem a nomeação afasta candidato por conta de requisito não atendido até então. Tá? Então, na hora da inscrição, ninguém vai verificar isso. Isso só é comum nas áreas militares, tá? E não na área civil. Beleza? Então, um assunto interessante aí, válido pra gente. Regras de concurso público que as bancas adoram falar, né? Então, fique atento para um enunciado eventual em que ele traga ali o requisito de idade ou de escolaridade e diga que foi negado o acesso ao direito ao candidato ou à candidata porque não atendia na data da inscrição. Isso está errado se for agente público civil, isso estará certo se for agente público militar. A tendência de cair uma questão de agente público militar é salvo se você estiver fazendo, ou é só apenas estiver fazendo uma prova para polícia, para bombeiros, para carreira policial em geral, né? Ou para carreira militar. Se você for fazer uma prova de concurso de nível civil, que normalmente é o foco da grande maioria, dificilmente vai cair uma questão para o lado militar, mas cairá para o nosso civil. Beleza? Então é isso.